Alô, alô, seja muito bem-vindo. Eu quero falar hoje sobre como falar inglês fluentemente. Tá? Antes de mais nada, deixa eu fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte: falar inglês fluentemente não é uma coisa que vai acontecer num passe de mágica. Então, isso praticamente não acontece, né? Praticamente não, com certeza, né? O que faz uma pessoa falar inglês, né? O que ela precisa fazer para falar inglês? Porque muitas pessoas acham que você vai entrar numa escola de inglês ou num curso de inglês e simplesmente vai falar, né? Não é isso que acontece. Na verdade, você precisa seguir uma série de rituais, né? Uma série de passos para poder efetivamente, depois de 1 ano e meio, 2 anos, estar falando inglês com alguma tranquilidade, né? Então vamos dizer assim, isso é um processo que acontece gradativamente. No começo você não sente muita melhora, porque se você começar hoje a estudar inglês, daqui 1 mês você não vai estar falando inglês, né? Então isso não vai acontecer do dia para a noite ou dentro de 1, 2, 3 meses, tá? Os primeiros sinais ali vão começar a aparecer, então vamos lá. Quando que começa a aparecer os primeiros sinais de que você está evoluindo? Mais ou menos 6 meses, tá? Então assim, em 6 meses você começa, é igual a academia, né? Academia você começa a fazer, não é? E aí você tá lá na esteira, vai um dia, vai dois, vai três, faz esteira todo dia, levanta peso todos os dias, né? Mas passa uma semana, você se sentiu produtivo porque você foi à academia todos os dias e você sobe na balança e o peso tá igual, não muda nada. E aí você se sente um pouquinho frustrado, né? Porque pô, fui pra academia todos os dias e, caramba, nem 1 quilo, né? Só que aí você foi pra academia, só que você comeu de tudo, você todo dia você comeu aquele lanche maroto do tio Meleca, você não controlou quantidade de carboidratos, enfim. Você foi à academia, mas você não fez uma dieta, né, adequada, né? E só a academia não vai resolver. Mas vamos supor que você faça uma dieta puxada, ali, controle de carboidratos, controle de proteínas, gordura, doces, enfim. Você faz uma dietinha bem legal, vá na academia todos os dias, mas mesmo assim, em uma semana, né, você de repente pode se sentir melhor, né, mas não vai acontecer nenhum tipo de mudança efetiva, né? Então, em inglês é a mesma coisa. Você vai começar a estudar uma semana, 2 semanas, e aí você vai continuar vendo o filme em inglês e não vai entender nada. Você vai tentar falar e não vai falar e não vai sair nada, né? Então, assim, para você que está começando, só para você se tranquilizar, tá? É uma coisa que é normal. Então, não pense que isso vai acontecer rapidamente, tá? Então, 6 meses para você começar a sentir os primeiros sinais, que são ainda sinais bem discretos, tá? São sinais bem discretos. Bom, qual que é o período que eu digo, tá? Qual que é o período para alguém conseguir falar inglês? Aí, com fluência, tá? Fluentemente. Tá, então vamos lá. Considerando que falar inglês fluentemente é falar da mesma maneira com que eu falo português aqui. Para você chegar nesse nível, você vai precisar, né? Vamos colocar praticamente esse nível, né? Porque a nossa língua mãe é mais difícil, né? Mas
só para você se sentir melhor e para você poder ter um norte, são 4 anos para você poder conseguir falar inglês num nível de fluência, assim, hardcore, ultra mega power blaster, tá? Um nível assim que o cara chega para você e fala assim, cara, você manja, você fala, você é foda, tá? Então são 4 anos, beleza? Só que entre 6 meses e 4 anos tem um período ali no meio que eu consigo, né, onde eu consigo um nível de inglês satisfatório para eu me virar em qualquer situação. Ou seja, a partir dali vão ser só detalhes, vão ser só melhorar de repente uma pronúncia. Esse período, tá? Então aqui o período quando você consegue falar inglês bem, tá? Ou seja, para você poder conversar razoavelmente bem, entender razoavelmente bem. O que é razoavelmente bem? É você conseguir fazer praticamente tudo em inglês, tá? Você consegue fazer compras em inglês, você consegue fazer um negócio com um cliente em inglês, fechar um contrato em inglês, né? Então, assim, é um nível de inglês bom, tá? 80%, 70%, 70%, tá? Aí varia um pouco, 1 ano e meio a 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque para você poder iniciar um processo de estudos, para você poder iniciar uma metodologia, um curso, um treinamento, seja o que for, você precisa ter em mente esse prazo de 1 ano e meio a 2 anos, em que você vai precisar continuar estudando todos os dias. Então você não pode entrar já pensando que em 6 meses ou 1 ano você vai estar falando inglês, tá? Não é assim que funciona. Então quando você começar, ou se você já tiver começado, for um aluno iniciante, tenha em mente, coloque como meta 1 ano e meio a 2 anos. Ponha dois, tá? Claro, tem gente que chega em menos tempo, né? Sempre tem. Se você for para os Estados Unidos, eu garanto que em 6 meses você vai estar falando muito bem. Mas, né, ainda mais dado a situação atual, né, de Covid e tal, isso não pode acontecer e muita gente não tem condição de que isso aconteça, né? Muita gente não tem condição para fazer uma viagem, não é? Então, com isso dito, né, feito esse disclaimer, vamos lá. Primeira coisa que você precisa focar é em listening, ou seja, compreensão. Você precisa focar com todas as suas forças em tentar, ou melhor, aprender a entender o inglês. Então você precisa, com todas as suas forças, aprender a entender. Você precisa acostumar o seu ouvido com o inglês, tá? Como que eu faço isso? Eu faço isso ouvindo coisas em inglês, não tem mistério. Eu faço isso ouvindo coisas em inglês, né? Então, o que eu posso ouvir? Eu posso ouvir podcasts, eu posso ouvir rádio, eu posso assistir TV,
né? Aqui tudo eu vou colocar no campo de ouvir, né? Mesmo que seja visual, mas o foco aqui é treinar a tua audição, né? Você pode ouvir desenhos animados, né? Assistir desenhos animados, que eles possuem uma linguagem mais do dia a dia, né? Que mais? Textos com áudios, você pode pegar na internet textos, né, que tenham áudio em inglês, tá? Mas enfim, você vai ouvir coisas em inglês, então pega um podcast em inglês e põe e fica ouvindo enquanto você estiver fazendo alguma outra coisa, está lavando a louça, está limpando a casa, está fazendo uma caminhada, está dirigindo até o teu trabalho, né? Tá ocioso ali por algum momento, por algum motivo ali, naquele momento você está ocioso, não está fazendo nada, pega um podcast. O podcast é bom porque hoje qualquer pessoa tem acesso a um fone de ouvido. Você pega no teu celular, né? Pega aqui no teu celular, baixa um podcast, pode usar várias plataformas digitais, pode ser Spotify, pode ser Deezer, pode ser o Google, né? Google Podcasts tem também, SoundCloud, enfim, existem inúmeras plataformas ali, tá? Porque o podcast é só, você não tem o visual, você só tem o auditivo, e aí você se obriga a ouvir mesmo, né? E é sem legenda, tá? Você pode ver filmes também, deixa eu colocar, né? Filmes, séries e tudo isso, obviamente, sem legenda, tanto em inglês quanto em português. Então, não pode ter legenda, tá bom? Então, o primeiro passo é você focar em compreensão, tá? Foque em ouvir coisas em inglês. No primeiro momento você não vai entender, você só precisa acostumar o teu ouvido, tá bom? E acostumando o teu ouvido, então você, vamos dizer assim, você se familiariza com os sons, né, da língua inglesa, né? Ou depois disso, isso é um exercício que não vai ter início nem fim, ou seja, você vai começar a fazer um exercício de listening e você vai sempre estar ouvindo coisas em inglês. Então não é uma coisa que você vai começar a fazer listening, vou fazer 2 meses de listening, vou parar e agora eu vou focar na fala. Não, todos os dias, todos os dias. Então aqui entra no quando, né? Deixa eu só colocar aqui um espaço para ficar mais organizado, né? Então aqui entra no quando, né? Todos os dias por no mínimo 30 minutos, tá? Todos os dias por no mínimo 30 minutos. É esse o período, né, que você vai se dedicar no mínimo. O que eu sugiro? Eu sugiro você fazer por no mínimo 1 hora. Faça por no mínimo 1 hora, tá? Porque 30 minutos passa rápido. Você não vai efetivamente conseguir focar 100% esses 30 minutos. Então, faça 1 hora para você poder aproveitar ali 20, 30 minutos, né? É muito difícil a gente conseguir, a gente ficar ali 1 hora focado naquilo, né? Se você puder, melhor, né? Se recolha num lugar silencioso, né? Fique aquele momento ouvindo o inglês, ouça o som do inglês, né? No começo você não vai entender, mas fique ouvindo o som do inglês, tá? Por que eu estou me detendo bastante tempo sobre esse ponto aqui? Porque é um dos pontos mais importantes. É você ouvir, 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 ouvir. Sempre estar ouvindo coisas em inglês o tempo todo. Tempo todo. Faça 1 hora dedicada, mas esteja sempre envolvido com o inglês de alguma maneira. Deixe ali alguma coisa rolando de fundo, tá?
Então ouça coisas em inglês, tá? O tempo todo. Beleza? O que mais? Depois que você ouviu, né? Aliás, depois que do listening, né? À medida que você for dedicando o teu tempo ao listening, você vai fazer exercícios de speaking. Você vai fazer exercícios de speaking. E como que vai funcionar? Olha só. Deixa eu dar um enter aqui. E como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira, olha só. Para você falar, você precisa de vocabulário, certo? Então, o que é necessário para eu falar? Eu preciso de vocabulário. Ou seja, eu preciso ter acesso aos nomes das coisas. Por exemplo, eu tenho um copo aqui. Se eu for, como é que eu falo copo em inglês? Né? Como é que eu falo mouse em inglês, né? Então eu preciso, se bem que mouse já tá em inglês, né? Mas como eu falo celular em inglês, microfone, então eu tenho uma série de coisas aqui, eu tenho um garfo aqui, né? Então eu preciso saber os nomes das coisas, né? E para isso eu preciso ler, eu preciso ter acesso a textos, né? Eu preciso ter acesso a textos. Então, o que eu preciso? De textos, ou seja, eu preciso ler textos. Ler textos. Pode ser um artigo, pode ser um artigo na internet, uma revista, um jornal, pode ser qualquer coisa em inglês, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou todos os dias, tá? Então, quando? Todos os dias por no mínimo 30 minutos. Todos os dias você vai pegar um material em inglês e vai ler um pouquinho dele. Pode ser um parágrafo, 2, né? O importante é assim, você leu uma frase, lê um período, e aí você vai pegar aquela frase, você pode escolher uma frase, é importante que você comece com materiais mais simples. Um material que eu sugiro para começar, livros de, ou melhor, guias de conversação para viagem. Por que eu sugiro esse tipo de material? Porque ele é um material desenvolvido para quem não sabe inglês ou para iniciantes, né? E ele é um material que ele é desenhado de uma maneira que facilite o leigo a entender aquilo, né? Então deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que não vai estar por aqui. Mas eu tinha um guia de conversação, né? Que eu uso para me basear. Eu comprei ele para poder ter acesso, né? Não está por aqui, não. Eu comprei ele para poder ter acesso ao que ele traz, né? Como que é formatado o conteúdo ali dentro. E ele começa com básico, expressões básicas de cumprimento, como você faz para cumprimentar uma pessoa, como você faz para perguntar as horas para uma pessoa, como você faz para se despedir de uma pessoa, né? Então, assim, esse tipo de material ele já é desenhado para o cara que não sabe inglês. Então, eu sugiro esse tipo de material. Mas você também pode ter acesso a essas frases em sites de pesquisa. Vai lá no Google, digita lá frases mais usadas em inglês. E aí você vai ter lá uma série de frases
geralmente separadas por temas, né? Então, frases para você cumprimentar, frases para você falar tal coisa, frases para você se despedir, frases para você pedir permissão. E aí você pega essas frases, né? E você vai estudar essa frase. Você vai estudar essa frase, né? Vai ver as palavras que estão ali, vai procurar o significado delas e vai. E você precisa o quê? Você precisa fazer revisões constantes, né? Revisões constantes. Então, fazer revisões constantes, né? Todos os dias. Então, o que você vai fazer? Você vai ler a frase, vai anotar a frase em algum lugar, vai anotar a tradução dessa frase. Você vai lá no Google, digita lá Google Tradutor, escreva essa frase e tenha acesso à pronúncia dessa frase. Tá? Se você não tiver ninguém que fale inglês perto de você, como é que você vai saber? Se esse material não tiver um áudio, como você vai saber? Agora, se esse livro que você adquiriu, ou se esse site que você está trabalhando, ele tem um áudio, aí tudo bem. Você pode usar esse site para você estudar. Mas é muito importante que você leia a frase, traduza a frase, obtenha o sentido dessa frase. Eu falo para você traduzir a frase para você saber o que significa. Não adianta você ter a frase ali e não saber o que significa. Mas o que você vai fazer? Você vai traduzir e você vai entender o sentido dessa frase. Então, o que você tem que focar não é na tradução em si. Você tem que bolar um jeito de que essa tradução ela seja incorporada a um sentido. Né? Uma maneira de fazer isso é utilizando técnicas de memorização. Então você pode pegar o som daquela frase, a pronúncia daquela frase, e se imaginar em uma situação em que aquela frase esteja ocorrendo. Ou seja, por exemplo, vamos supor que você esteja aprendendo a frase How are you? Que é uma pergunta, né? Então você está aprendendo aqui How are you? Aí você vai lá, olha na tradução, tá lá. Como vai? Ou melhor, como você está? Tá, você viu a tradução, mas você não para por aí. O que você precisa fazer? Na hora que você teve acesso àquela frase, ouviu aquela frase, aí você vai ficar se repetindo a frase na tua cabeça, ou se for até em voz alta, baixinho ali para você, é melhor. Então fica ali, how are you? How are you? Imagine que você está chegando ao teu trabalho e cumprimentando a secretária. Imagina que você está chegando em algum lugar e cumprimentando alguém. E aí você se imagina naquela situação. How are you? How are you? Tá? Essa é uma técnica muito poderosa que vai te ajudar a incorporar o sentido da frase. E uma dica muito importante é você fazer essa técnica, aplique essa técnica no momento em que você estiver estudando. Tá? Então, no momento que você estiver estudando ou revisando, sempre aplique essa técnica de se imaginar naquela situação, né? Porque isso vai te ajudar a incorporar o sentido da frase. Você não só vai traduzir, e é importante que o foco não seja na tradução, mas você vai contextualizar aquela frase. Tá bom? Então, esse é o segundo ponto. Você precisa de vocabulário, você precisa ler coisas em inglês. Eu já sugeri para você um guia de conversação para viagem, ou pode ser um site. Tá? Vou até colocar aqui. Ou um site com as frases
mais usadas. Você vai fazer revisões constantes dessas frases todos os dias. Vai anotar num caderno. Pode fazer cards e ir revisando esses cards, tá? Você pode usar qualquer aplicativo de SRS. O que é um SRS? É um sistema de repetição espaçada. É um aplicativo desenvolvido para que você faça essas revisões de modo automático. Então, ou seja, as frases que você for colhendo, elas vão aparecendo para você e conforme você for lembrando ou não, o próprio sistema vai, através de uma automatização, ele vai saber quais frases são mais fáceis para você e quais frases são mais difíceis para você. Não é? Então, aquelas frases mais fáceis, elas vão tendo um intervalo maior. Então, elas vão aparecendo com menos frequência para você. E as frases mais difíceis, ou seja, aquelas frases que você, quando você revisa ela, você não lembra do significado, não lembra da tradução, não lembra quando é usada, não lembra da pronúncia, sei lá. Aquelas frases vão aparecendo com mais frequência. Esse é um sistema inteligente que faz com que você revise aquelas palavras ou aquelas frases mais fáceis com um espaço de tempo maior e revise as frases mais difíceis que você tem mais dificuldade em um espaço de tempo menor. Tá bom? Então existem alguns aplicativos de SRS, de sistema de repetição espaçada. Tá bom? Quanto à leitura, a leitura vai ser feita durante esse processo. A leitura ela vai ser feita durante esse processo e a escrita também vai ser feita durante esse processo. Tá? Obviamente que você pode aplicar técnicas de leitura, não é o objetivo desse vídeo aqui, te ensinar técnicas de leitura e nem de escrita. Mas já essas duas habilidades elas já são treinadas aqui em todo esse processo que eu estou te explicando. Tá bom? Então, basicamente aqui, o que eu quero dizer? Para você falar inglês, para você ser fluente em inglês, você precisa se dedicar, tá, vorazmente a essas duas habilidades. Faça listening todos os dias. Leia todos os dias. Tá? Leia todos os dias. E as frases que você for colhendo, você vai praticar. Você vai repetir, que nem eu te falei. Você vai ter acesso ao som, vai repetir, vai imaginar a situação acontecendo, vai anotar essa frase em algum lugar, de preferência um sistema de SRS, tá? E revise todos os dias essas frases. Tá bom? Se você fizer só isso aqui durante um ano, quando você estiver ouvindo alguma coisa em inglês, as frases vão aparecendo. Então vai ter uma situação em que você vai estar ouvindo alguma coisa e a pessoa fala um how are you ali, e porque você revisou, você estudou aquela frase, você vai pegar. Fala, opa, o cara falou um how are you aqui. Opa, o cara falou um negócio aqui que eu estudei. Opa, o cara falou um negocinho aqui que eu vi tal dia, né? Então fica essa dica aqui para você, tá? Como ficar fluente. Foque nessas duas habilidades. Listening, reading, leitura, todos os dias um pouquinho, e revisão, né? Frases todos os dias. Prefira 10 frases, né? Comece com pouca, começa com 10 frases. Tá bom? E se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu tenho aqui na descrição tem um link para o meu e-book, onde eu me aprofundo nesse assunto. Tá bom? Então, é isso aí e te vejo no próximo vídeo. Valeu!